Você conhece a sensação, aquele momento em que o sangue ferve, uma palavra errada, um e-mail ríspido, um pneu furado, e em 3 segundos, a pessoa calma, racional e madura que você planejou ser, desaparece, substituída por uma força destrutiva, raiva, pânico, desespero. Você reage, você perde, e depois, a vergonha. A verdade é que a sua emoção não te domina. O que te domina é a falta de um intervalo entre o evento e a sua reação. Existe uma técnica estoica, a mais poderosa de todas, que Sêneca usava não apenas para sobreviver, mas para prosperar no caos de Roma. É a chave para criar esse intervalo. Ela exige confrontação, mas promete algo que o dinheiro não compra: o autodomínio inabalável. Se você está cansado de ser escravo do que sente, preste atenção. Nós fomos ensinados que a emoção é uma força da natureza, que ela simplesmente acontece em nós. Que quando o medo aperta, quando a raiva explode ou quando a tristeza afunda, somos apenas vítimas passivas. E essa crença é o seu maior inimigo. É a aceitação da escravidão. Feche os olhos por um momento e volte para a sua última grande perda de controle. Onde ela começou? Não foi no grito, não foi na decisão impulsiva de mandar uma mensagem agressiva ou na compra desnecessária que aliviou a ansiedade por 30 segundos. Ela começou num pensamento. Um pensamento rápido, quase invisível, disfarçado de verdade absoluta. Ele está me desrespeitando. Eu não vou conseguir. Tudo vai dar errado. Esse é o exato momento em que você se entrega. Os estoicos chamavam essa primeira impressão mental de fantasia ou impressão inicial. Ela chega, toca a campainha da sua mente e nós, na pressa da vida moderna, abrimos a porta, damos a chave de casa e deixamos que ela reescreva as regras. A dor mais profunda não é a emoção em si. É a perda de controle que a acompanha. A sensação de que, mesmo sendo um adulto capaz de resolver problemas complexos, você é incapaz de impedir que seu próprio coração acelere ou que sua garganta se feche diante do medo. Essa é a ruína interna que o estoicismo se propõe a curar. E a cura reside em uma técnica que transforma a sua mente de uma porta aberta em um posto de controle. A técnica mais poderosa para o autodomínio estoico não é meditar por horas. É algo que você pode aplicar em 1 segundo. Epicteto, o escravo que se tornou filósofo, nos deu o mapa para o controle emocional. Ele disse: não são as coisas que nos perturbam, mas o nosso julgamento sobre as coisas. Essa frase, que parece fria e simples, é a chave para o autodomínio estoico. Ela exige que você insira um intervalo obrigatório entre a impressão inicial e a sua reação. E esse intervalo é preenchido pela técnica mais poderosa de todas: o julgamento suspenso. Quando uma emoção intensa bater, a raiva, a inveja, a ansiedade, sua mente irá reagir com um impulso. Sua missão é congelar o tempo e aplicar estas 3 fases antes de qualquer resposta. A fase 1 é o reconhecimento brutal, o soco da verdade. Quando a emoção surgir, pare e diga para si mesmo, internamente e sem censura: isto é apenas uma impressão e não a coisa em si, e não está sob meu controle. A chave aqui é o reconhecimento brutal. Dizer isto é raiva, isto é medo, isto é inveja, desnuda a emoção de seu poder. Quando você a nomeia e a trata apenas como uma impressão, você a rebaixa de verdade absoluta para opinião subjetiva. Você separa o evento, o e-mail, do seu julgamento, o insulto. A fase 2 é o questionamento socrático, a semente da dúvida. O seu julgamento inicial é sempre um ato de autopreservação impulsiva. Você deve questionar a sua própria narrativa. Pergunte-se: o que exatamente estou julgando aqui? O evento é o e-mail. O julgamento é: minha carreira está ameaçada.
Isso é realmente verdade? Eu sei disso com certeza? É possível que a pessoa estava apenas apressada e não querendo me ofender? Isso está sob meu controle? A ação da outra pessoa? Não. Meu julgamento sobre a ação dela? Sim. É aqui que você planta a semente da dúvida. A fase 3 é o reenquadramento virtuoso, o caminho da razão. Se o julgamento inicial era falho, você precisa de um novo julgamento que seja fiel à razão e à virtude. Pergunte-se, o que o homem ou mulher racional faria agora? A raiva exige retaliar. A razão exige silêncio e análise. Qual é a minha única tarefa neste momento? Não é provar que estou certo, é manter a minha serenidade interna. A virtude não é a ausência de emoção, é a escolha da ação correta, apesar da emoção. O autodomínio estoico não elimina a emoção, ele elimina a sua autoridade sobre a sua ação. Epicteto era brutalmente claro. Lembre-se de que a chave para a vida é fazer uso do que não está sob seu controle e abster-se de fazer uso do que não está sob seu controle. O seu julgamento sobre a impressão está sob seu controle. A sua reação impulsiva não está. Você conhece a técnica, mas agora vem a parte mais difícil. A tensão do desapego. Quando a raiva ou a ansiedade invadem, elas não querem ser examinadas. Elas querem a gratificação da reação imediata. O seu corpo físico é um traidor neste momento. O coração acelera, o corpo se prepara. É por isso que Sêneca, ao lidar com a raiva, insistia na demora. Ele dizia, o melhor remédio para a raiva é a demora. A técnica do julgamento suspenso é a demora aplicada ao pensamento. Você não pode controlar o batimento cardíaco, mas você pode controlar o tempo que leva entre a impressão e o seu assentimento, a aceitação daquela impressão como verdade. No meio do caos emocional, o estoico treina para buscar o silêncio interno. Se você está brigando, não responda imediatamente. Se o medo te paralisa, não fuja imediatamente. Conte até 10, inspire profundamente e use esse tempo para aplicar a fase 1, reconhecimento brutal. A emoção sempre cria a ilusão da urgência. Ela grita, você tem que resolver isso agora. O estoico sabe que as piores decisões são tomadas sob a tirania do agora. A pressa é inimiga da virtude. O autodomínio não é a ausência de impulso, é o sacrifício do prazer da reação impulsiva em nome da paz duradoura da razão. Vamos ver a aplicação real da técnica. Cenário A. Ansiedade crônica, o medo do futuro. A impressão inicial é: o futuro é incerto. Eu não vou conseguir pagar minhas contas. A fase 1, reconhecimento brutal, é: isto é apenas a impressão do medo. O futuro não existe agora e não está sob meu controle. O questionamento socrático é: eu já passei por momentos difíceis antes? Sim. O que posso fazer agora, o único momento que controlo, para mitigar o risco? O reenquadramento virtuoso é: minha tarefa virtuosa não é prever o futuro, é trabalhar diligentemente no presente. Eu troco a preocupação pelo planejamento e pela ação focada. Cenário B. Raiva e insulto, ameaça ao ego. A impressão inicial é: alguém me insultou. Eu fui desrespeitado. Preciso me defender imediatamente. O reconhecimento brutal é: isto é a impressão do desrespeito, mas não a realidade. A opinião dele está fora do meu controle. O questionamento socrático é: o insulto me torna uma pessoa pior? Não. A minha reação raivosa me torna uma pessoa pior? Sim. O reenquadramento virtuoso é: meu dever virtuoso é com a minha própria dignidade. Eu escolho o silêncio digno e a calma. A maestria da alma que o autodomínio estoico oferece não é sobre se tornar uma estátua fria. É sobre se tornar um juiz imparcial de suas próprias impressões. Marco Aurélio nos legou a maior lição desse processo.
O único lugar onde você pode se retirar para encontrar a paz é dentro de si mesmo. E o controle dessa retirada é exercido unicamente através do julgamento suspenso. Você descobriu que a técnica mais poderosa para controlar suas emoções não é a repressão, é o julgamento suspenso. É a coragem de criar um intervalo de silêncio entre o mundo caótico lá fora e a sua mente. A cada vez que você aplica essa técnica e escolhe a razão em vez do impulso, você está assinando o seu próprio certificado de liberdade. Você está provando que você é o mestre da sua mente e não o escravo das suas reações biológicas ou das opiniões alheias. O autodomínio não é um presente, é uma conquista diária. A revelação final é: você não precisa de mais força de vontade. Você precisa de mais lentidão na hora de julgar. Dê à sua razão a chance de falar. Se você sentiu o poder e o desconforto da verdade sobre o seu próprio impulso, é porque este vídeo era urgente para o seu caminho. Você acredita que a sua vida pode mudar se você conseguir criar esse intervalo de 5 segundos antes de reagir? Deixe um comentário e me diga: qual é a emoção que você se compromete a aplicar o julgamento suspenso a partir de hoje? Se inscreva no canal e prove que você tem a coragem de ser o mestre da sua própria mente.